Graça e paz, meus irmãos, vocês que nos assistem, né, ao vivo, né, pelo nosso canal. Graças a Deus por essa tecnologia, né, graça e paz para você também, que de alguma forma, né, chegou nessa mensagem, que você também possa ser abençoado por ela, seja muito bem-vindo, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre uma reflexão que bateu muito no meu coração, né, durante todo o dia de hoje, né, e tem batido durante algum tempo, sobre o que nós estamos fazendo e como nós temos aproveitado o nosso tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo com nossos filhos, com nossa esposa, com os nossos parentes, com os nossos avós, né, com todas as pessoas. Como temos aproveitado o nosso tempo dentro de casa também, né, em momentos que estamos ali a sós, tá? E sobremaneira como nós temos aproveitado o nosso tempo com Cristo. Quanto que nós temos dedicado o nosso tempo para Cristo. E a minha reflexão é, como é que eu estou aproveitando o meu tempo? E eu queria trazer esse mesmo sentimento para vocês. Como estou aproveitando o meu tempo? E nesse aspecto, eu quero convidar a todos vocês para que aproveitem o momento dessa mensagem. Para que vocês aproveitem esse tempo, nesse momento com Deus. Que de fato, né, nós não distraímos de qualquer outra coisa. Muitos acabam vendo esse culto pelo celular, outros através do computador. Mas que de alguma sorte a gente ignore um pouquinho notificações e se concentre nesse tempo com Deus. Hoje o pastor Daniel Barcelos vai trazer a palavra para a gente. Eu quero aproveitar esse momento para poder orar também pelo pastor Daniel. Senhor Deus, muito obrigado, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais essa quarta-feira, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Te peço, Pai amado, que use o teu servo Daniel, Senhor Jesus, que tu possa falar, Pai amado, através dele, que teu Espírito Santo guie na mensagem de hoje, Senhor Jesus, que sejamos impactados por ela, Pai amado, que possamos sair dessa mensagem, Senhor Deus, diferente da forma que nós chegamos até ela, Pai amado, que nós possamos verdadeiramente aproveitar esse tempo contigo, através da tua mensagem, através da mensagem que o Senhor colocou no coração do pastor Daniel. Por isso, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Olá, eu quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com você uma meditação sobre o tema Lições da Primeira Páscoa, baseado em Êxodo capítulo 12. Isto será aproveitando a chegada da Páscoa nas próximas semanas. Vamos meditar então. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler os versículos 1, 2, 3, depois alguns outros. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Agora o versículo 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Agora os versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito a todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aqui Jesus, melhor, na pessoa ainda de Deus, revelado no Antigo Testamento, Deus revela o seu plano para a libertação do povo do Egito e fala do sacrifício do cordeiro na Páscoa. Toda essa cerimônia, toda essa circunstância tem alguns
elementos que são úteis para nós meditarmos, algumas lições para extrairmos para nossas vidas. A primeira que eu quero mencionar é que Deus é fiel para com aqueles com quem tem aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, e ele não esqueceu dessa aliança. Deus havia prometido que os descendentes dele seriam o povo de Deus, e eles habitariam na terra de Canaã. No entanto, os descendentes estavam agora escravizados no Egito, mas Deus não se esqueceu. Deus se lembrou. E Deus fala claramente, quando chama Moisés para libertar o povo do Egito, que ele vê a aflição do povo. Ele vê o sofrimento do povo de Israel lá no Egito. E isso é importante nós lembrarmos, porque o sofrimento fez aquele povo esquecer das promessas de Deus. Fez o povo duvidar que Deus ainda se importava com eles. Nós também temos essa tendência. Quando chega o nosso sofrimento, nós temos a tendência de pensar: por que é que Deus não olha para mim? Será que Deus esqueceu que eu existo? Será que Deus ainda me ama? Será que eu estou na aliança com Deus? Será que eu realmente sou salvo? Será que Deus existe? Uma série de dúvidas vem na nossa mente. E aí é preciso a gente atentar para a segunda lição. A primeira é que Deus não esquece da aliança. Ele é fiel, absolutamente fiel àqueles com quem fez aliança. Mas aí existe a segunda lição, é que o momento da intervenção de Deus tem condicionantes que nós não conhecemos. A hora de Deus intervir, a hora mais sábia, mais apropriada, não é aquela hora em que nós estamos mais aflitos. É na hora que Ele sabe qual é. Ele sabe qual é essa hora. A justiça divina, no caso específico lá dos hebreus, estava aguardando que se completasse a medida da iniquidade dos cananeus. Deus havia falado para Abraão: Abraão, eu vou dar toda essa terra para o teu povo, para os teus descendentes, mas não agora. Eles serão escravos no Egito durante 400 anos e depois virão para cá. Esse tempo será para que se complete a iniquidade dos amorreus. O que quer dizer a iniquidade dos amorreus? Deus estava dando um tempo para que os amorreus se arrependessem. Deus sabia que isso não iria acontecer, mas a justiça de Deus o fazia conceder esse tempo. Aquele povo tinha que ter a oportunidade de se arrepender. E isso iria demorar cerca de 400 anos. E foi o que aconteceu. Durante esses 400 anos, o povo foi para o Egito e boa parte desse tempo, o povo ficou oprimido. O momento da intervenção divina não havia chegado. Ele tinha condicionantes que o povo não sabia. Havia uma outra questão, um outro propósito mais subjetivo, não tão explícito. Esse tempo era necessário para que se formasse um sentimento de unidade nacional, de identidade nacional. Aquelas pessoas que estavam no Egito eram descendentes da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo de Zebulon, de Issacar. Cada um tinha a tendência de ficar no seu mundinho, no seu clã. Mas Deus queria que eles interagissem uns com os outros. E para isso era necessário tempo. Era necessário até mesmo um fator que motivasse a integração entre eles. Eu lembro de quando eu era calouro no colégio naval e na escola naval. Havia naquela época, e eu não sei como está hoje, mas talvez haja, havia uma certa tolerância com o trote. Trote, aquelas brincadeiras chatas, às vezes até um pouco pesadas, que são feitas com os calouros. E isso era tolerado dentro de certa medida pela direção do colégio naval e da escola naval. Por que isso era tolerado? Era tolerado, por exemplo, que eles dissessem para nós, os veteranos dissessem para nós, que nós só podíamos andar correndo, que tínhamos que responder sim senhor, não senhor, e que todas as respostas tinham que ser ditas de uma determinada maneira e nos mandar pagar flexões. Por que isso era tolerado? Para poder gerar identidade entre nós. Nós, calouros, estávamos vindo de um país gigante. Todos os lugares de um país gigante, o Brasil.
com hábitos diferentes, criações diferentes, princípios diferentes e cada um interessado no seu mundinho. Era necessário que nós nos integrássemos uns aos outros. E aí, para fazer isso, era tolerada uma certa opressão sobre nós, para que houvesse uma sensação de aproximação, um sentimento de identidade entre nós. O que aconteceu? Hoje, mais de 50 anos depois daquele período, nós temos identidade uns com os outros. Mantemos amizade, nos encontramos uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, pequenos grupos. E todo ano existem encontros, mantemos grupos no WhatsApp. Tamanha foi a identificação. Esse sentimento só veio porque houve aquele momento, aquele tempo para que houvesse. Deus sabia que isso era necessário, povo de Israel. Essa é uma segunda lição. Agora, além de saber que Deus é fiel com quem tem aliança, além de saber que o momento da intervenção divina tem condicionantes que nem sempre nós conhecemos, é preciso saber também que existe a tentação de fazer concessões erradas em busca de livramento. Essa tentação é real. Tentação de fazer concessões erradas em busca do livramento. Vem a opressão e o desejo de escapar daquilo é tão grande que pode nos levar a fazer concessões erradas. Por exemplo, os hebreus queriam sair do Egito e Faraó disse para eles, está lá no capítulo 8, versículo 25, Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, vocês querem liberdade? Eu vou dar liberdade para vocês adorarem a Deus. Mas aqui, no Egito, é como se o mundo dissesse para nós, vocês querem ser evangélicos, querem cultuar a Deus? Mas tudo bem, façam isso segundo os nossos costumes. Não tentem ser diferentes. Não busquem ser tão diferentes. Sejam como nós. Apenas tenham aí a religião de vocês. Isso seria uma concessão errada. Uma outra concessão errada a gente pode encontrar no capítulo 10, versículos 8 a 11. E note aqui como existe uma tentativa de dividir a família em seus propósitos. 10 de Êxodo, versículo 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse, Ide e servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais de vós são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos e com as filhas, e com nossos rebanhos e com nossos gados. Havemos de ir todos, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir com as crianças. Vede, pois, tende para conosco más intenções. E não há de ser assim. Ide somente vós, servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó colocou uma condicionante. Eu vou libertar, mas vou libertar só os homens. Só os homens. É para servir a Deus? Vão lá, só vocês. Só vocês podem ter esse serviço religioso. Mulheres e crianças ficam aqui. Rebanhos ficam aqui. Não irão junto. Há uma tentativa de separar a família aqui. Claramente uma tentativa de separar a família. De separar o chefe da família, o pai de família, do restante da família. Hoje ainda é assim. O mundo busca isolar as pessoas da família uns dos outros. Isolar pais dos filhos, os avós dos netos. Isolar cada um para o seu lado. Como que se dizendo assim, você tem o seu mundinho, você está aqui, você é dos nossos. Se alguém quiser ir, que vá sozinho. Não, nós iremos todos juntos, nós serviremos ao Senhor todos juntos. Nós não vamos nos separar, nós somos família, um núcleo base da sociedade constituído por Deus para servir ao Senhor, para ser uma embaixada do reino dos céus na terra. Essa tentativa de separar a família não pode ter sucesso. Não se pode fazer concessões erradas para buscar se livrar da opressão. O mundo nos oprime, o mundo constrange,
O mundo traz aborrecimentos, porém você não pode fazer concessões erradas. Uma terceira concessão que eles foram tentados fazer foi se separar dos seus bens, servir a Deus só em espírito, deixando os bens de lado. O argumento de Faraó está no capítulo 10, versículo 24. Faraó diz assim: Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também irão convosco. Ou seja, Faraó está dizendo assim: eu vou liberar a família, mas os bens de vocês ficam. As propriedades de vocês ficam. É como se Faraó estivesse dizendo: os bens dizem respeito ao Egito. Afinal de contas, fé e finanças não se misturam. É um argumento muito interessante para defender os interesses do mundo. Dizendo, não, as suas propriedades ficam aqui. Você não precisa dar ofertas, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar para Deus daquilo que você tem. Deus está interessado só no seu coração. Ora, 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 quem é Faraó para dizer o que é que Deus quer de mim? Que autoridade tem o mundo para dizer como eu devo servir a Deus? Eu sirvo a Deus de todo o meu coração, toda a minha mente, todo o meu pensamento, todo o meu eu. Tudo é voltado para Deus, para servir ao Senhor. E isso inclui os bens que o Senhor me confiou. Está tudo a serviço do Senhor. Tudo para Ele. Essa tentativa não pode ir adiante. É uma tentativa de iludir para diminuir a opressão. Mas é apenas uma forma a mais de manter a opressão. Há ainda uma quarta lição. A quarta lição diz: a ira divina é precedida pela exortação, mas virá se a exortação for ignorada. Deus avisou ao Faraó que viria a opressão, que viria a ira divina, a manifestação da ira divina sobre o Egito, caso eles não obedecessem ao Senhor. A resposta do Faraó foi: quem é o Senhor para que eu dê ouvido a ele? E a ira divina veio. Veio sob a forma das 10 pragas, as águas se transformando em sangue, úlceras, piolho, mosca, pragas de rãs, praga das trevas, até a mortandade dos primogênitos. É muito triste ouvir a exortação do Senhor e não atentar para aquilo que Deus está exortando, para aquilo que Deus está dizendo. A ira divina vai se manifestar se a exortação dele não for atendida. Quando Deus falar, escute a voz de Deus. Escute o que a palavra de Deus diz. O que Deus fala por meio da sua palavra, ela é a verdade, é a voz de Deus para nós. Ela tem aquilo que Deus exige de cada um. A ira divina é precedida de exortação, mas virá se a exortação não for atendida, não for obedecida. Essa era a quarta lição. Existe ainda uma quinta lição da primeira Páscoa. E a quinta lição diz respeito à nossa obediência. Diz assim: nem sempre a exigência divina faz sentido para nós. Qual era a exigência divina aqui? Deus disse que iria passar sobre o Egito, ferindo todos os primogênitos. E para que o primogênito de cada família de Israel não fosse morto, era necessário colocar um sinal de sangue. O sangue passado nas portas, na verga da porta, nas laterais, para que quando o anjo passasse, quando o Senhor passasse, não atingisse quem estava naquela casa. Pensando logicamente, isso não faz o menor sentido. E nem precisa fazer. Nós não precisamos entender o que Deus diz. Nós não precisamos entender as razões de Deus. Claro que hoje, passado milênios depois que isso aconteceu, novas revelações terem sido feitas, nós compreendemos aquilo. Nós compreendemos que aquele sangue do cordeiro de 1 ano, imaculado, completamente sem mancha, passado lá na porta, aquilo ali representava o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto em nosso lugar, o Cordeiro de Deus sem mancha, sem pecado, que deu a sua vida por nós.
Hoje nós sabemos que aquilo representa o sangue de Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos. A ira de Deus não está sobre nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos a marca, o sinal do sangue de Jesus em nós, e por isso fomos completamente purificados do pecado. Mas os israelitas do Egito não sabiam nada disso. Há 3 milênios, quase 4 milênios atrás, eles não sabiam disso. Para eles, era uma coisa completamente sem sentido. Mas eles tinham o seguinte: obedecer. Eles tinham que obedecer. Aquilo que Deus determina como meio para o livramento nem sempre faz sentido para nós. Por exemplo, quando Deus deu a terra de Jericó, deu a cidade de Jericó para ser destruída, as instruções que Deus deu não faziam sentido do ponto de vista lógico. Rodear a cidade em silêncio, uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes, e só tudo em silêncio, e só no final da 7ª volta do 7º dia, todo mundo gritar e tocar a trombeta, e com isso as muralhas caírem. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista lógico. Mas Deus não seguia pela nossa lógica. Deus não seguia pelo que nós conhecemos. O poder dele é infinito, o poder dele é muito maior. E ele queria, era um sinal da obediência para que o poder dele se manifestasse. O que ia derrubar as muralhas não seria as voltas nem o grito do povo, seria o poder de Deus. E para o poder de Deus se manifestar, era preciso um sinal de obediência. Da mesma forma aconteceu quando Jesus mandou o cego lavar os olhos no tanque de Siloé, ou mandou os 10 cegos, os 10 leprosos, melhor dizendo, irem se apresentar ao sacerdote. Os leprosos estavam acostumados a andar e nunca tinham sido curados. Jesus disse: andem mais uma vez, dessa vez vão lá no templo. Não era a caminhada que iria curá-los, era a obediência pela fé. Não era a água do tanque de Siloé que iria curar os olhos do cego, era a obediência pela fé. Da mesma forma como não era a retirada da pedra do túmulo de Lázaro que iria fazer Lázaro ressuscitar, e Jesus disse: retirai a pedra, tirai a pedra. Isso não fazia sentido, o homem estava morto há 4 dias. Porém, a retirada da pedra foi um sinal de fé, foi um ato de obediência. E a partir daí, Jesus, vendo a fé das pessoas que os levou a obedecer, Jesus pôde então manifestar o seu poder ressuscitando a Lázaro. E aí nós chegamos à última lição, a 4ª lição. O livramento é pela graça, mas exige obediência pela fé. Foi a graça de Deus que fez com que eles ficassem livres lá do Egito. Não foi o mérito daquelas pessoas. O sofrimento não traz mérito. Eles estavam sofrendo há muito tempo. Sofrimento não traz mérito. Não foi o tempo apenas. O tempo não traz mérito. Foi a graça de Deus que fez com que eles fossem livres. Foi a graça de Deus manifestada na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que fez com que eles fossem libertos. Mas a liberdade, a libertação, o livramento viria pela obediência da fé. Crendo, a pessoa obedece. E era assim que eles iriam ser poupados daquela mortandade. À meia-noite daquele dia, o anjo passou e saiu ferindo todos os primogênitos de lugares onde não havia a marca do sangue. Quer fosse casa de egípcio, quer de israelita. Não interessa qual a família que era, o importante era o sinal do sangue. Onde havia o sinal do sangue, a família seria poupada. Famílias de egípcios foram poupados porque creram. Egípcios foram poupados porque foram para a casa de israelitas. Porém, se algum israelita não cresce e achasse que aquilo era tolice, era superstição, ali o primogênito morreu. Teria morrido como morreu o primogênito do palácio de Faraó e de todos os lugares onde não havia
a marca do sangue como sinal de obediência. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa salvação é pela graça, por meio da fé, mas a fé exige uma obediência ao Senhor Jesus. A fé indica que você confia a tal ponto que você vai obedecer. A obediência a fé não é um ato meramente intelectual. A fé é um ato de vontade pelo qual você entrega sua vida para seguir ao Senhor Jesus Cristo, para obedecer aos seus mandamentos, para ser um discípulo dele, que toma sua cruz dia a dia e o segue. Que o segue apesar das tribulações da vida, que o segue apesar das pessoas do mundo zombarem de você. Isso é a sua cruz, é a minha cruz, é a cruz de cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que essas lições da primeira Páscoa fiquem nítidas na nossa cabeça. Fiquem nítidas em nosso coração. A lição de que Deus é fiel àqueles com quem faz aliança. Que o momento da intervenção divina tem condicionantes que não conhecemos. Que a tentação de fazer concessões erradas em busca de livramentos é real, mas não podemos ceder. A lição de que a ira divina é precedida de exortação, de conselho, mas se a exortação não for seguida, a ira virá. A lição de que nem sempre a exigência divina faz sentido para nós, mas temos que obedecer. E que o livramento é pela graça, mas exige a obediência da fé. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida abundantemente e você tenha uma feliz Páscoa na presença de Deus com seus familiares, agradecendo ao Senhor pelo benefício da libertação que nós temos em Jesus Cristo, gozando a alegria que só Ele dá. Deus lhe abençoe abundantemente.